Olá, quintos anos! Olá, toda a nossa rede municipal de educação de Anápolis. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e começamos agora o nosso CEAD Prepara de hoje. E no CEAD Prepara de hoje, com vocês dos quintos anos, nós temos aqui como tema da nossa aula interpretação de texto com imagens. Olha só, pessoal, como vocês sabem, o nosso CEAD Prepara está aqui para te ajudar nas avaliações externas. E dentro das provas que vocês vão fazer, vocês vão encontrar questões que são associadas nas suas habilidades, ou seja, naquilo que está esperando de você, nosso estudante da rede, está sempre aí com gráfico, com imagem. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: quando tem uma imagem, tem um gráfico, você também precisa interpretar. Professor, interpretar não é só texto? Não! Interpretação é toda a leitura que nós realizamos. E essa leitura pode se dar por imagens ou pode se dar por texto. E na aula de hoje, nós vamos fazer esse encontro entre questões que têm imagens e questões que têm texto, fazendo isso de forma que para a gente aprender. Então, olá, turma! Hoje vamos praticar a interpretação de diferentes textos e imagens. Leia com atenção e responda as questões aqui com a gente. Então, primeira coisa, vamos a essa questão aqui. O professor Ítalo aqui preparou essa aula também fazendo uma união com o que vocês estão estudando na escola de vocês. Então, eu sei que vocês estão estudando aí em ensino religioso, socioemocional, né, inteligência emocional com as professoras, com os professores de vocês, sobre a ideia de coletividade. Então, as nossas questões, além de ser questões que estão aí te ajudando na língua portuguesa, em interpretação de texto com imagens, imagens com texto, o professor também vai trazer aqui com vocês algumas reflexões acerca do que nós temos aí como preparação também para a vida. Nós estamos na escola não só preparar vocês para fazer prova, né, pessoal? Mas preparar vocês para a vida também. Então a questão 1 diz o seguinte: a turma da escola decidiu criar uma horta no pátio da escola. No início, ninguém sabia exatamente o que fazer. Vamos dividir as tarefas? Sugeriu a professora. A professora Marília, cada um pode contribuir com o que sabe fazer. Ricardo, que adora plantas, ficou responsável, então, por identificar os melhores lugares para cada semente. Júlia, muito organizada, criou uma tabela para marcar os dias de regar as plantas. Lucas trouxe ferramentas de jardinagem do seu pai que emprestou. Beatriz pesquisou sobre os cuidados com cada tipo de vegetal. Quando o primeiro alface foi colhido? Então, olha só, todos comemoraram. Por quê? Foi um trabalho coletivo. Conseguimos porque cada um fez a sua parte, disse Ricardo sorrindo. A professora complementou: essa horta nos ensinou que, assim como as plantas, nós também crescemos melhor quando trabalhamos juntos. Então aí a imagem tá: horta escolar, juntos crescemos melhor. Que legal essa história, né, pessoal? Então vamos lá. Observe o cartaz e leia o texto para responder. De acordo com o cartaz e o texto, por que o projeto da horta deu certo? Então, olha só, este é um exemplo de questão em que nós temos texto e imagens. E a questão pede uma interpretação do texto com a imagem. E diz assim: de acordo com o cartaz e o texto, por que o projeto da horta deu certo? Letra A, porque apenas a professora trabalhou no projeto? Letra B, porque cada aluno fez apenas o que queria, sem se importar com os outros. Letra C, porque as crianças trabalharam individualmente sem conversar entre si. Ou letra D, porque cada um contribuiu com uma habilidade diferente e todos
colaboraram juntos? Vamos lá? Para o vídeo, responda aí. Tá muito fácil, né, pessoal, essa aí. Então, quando a gente tem questões como essa, a resposta está no texto. Então, interpretação é isso. Você não precisa necessariamente memorizar alguma coisa anterior para conseguir responder a questão. E já conto para vocês, nas avaliações externas, diversas questões que vocês vão responder são dessa natureza. Natureza qual, professor? Natureza que vai exigir de vocês apenas ler e interpretar informações que já estão no texto. Então, respondido aí, a questão certa é a letra D, pessoal. Óbvio que é a letra D, porque, como nós vimos, a resposta correta vai ser a D, porque tanto o cartaz quanto o texto mostram a importância da colaboração e da divisão de tarefas. No cartaz, nós olhamos nesse cartaz, né, aqui da página anterior, e nós temos o quê? 4 crianças. Essas 4 crianças realizando atividades diferentes na horta, regando, colhendo, plantando e segurando ferramentas, mas todas trabalhando no mesmo espaço e com o mesmo objetivo. O texto vai reforçar essa ideia quando menciona assim: cada um pode contribuir com o que sabe fazer melhor. Descreve tarefas específicas para cada aluno. A frase também destacada no cartaz: juntos cultivamos melhor. E a conclusão da professora do texto, que é a seguinte: nós também crescemos melhor quando trabalhamos juntos. Confirmam o sucesso veio da colaboração entre todos. As outras alternativas são contraditórias, ou seja, contradizem o que é mostrado no texto e o que é mostrado na imagem, pois indicam trabalho individual ou apenas o trabalho da professora. Pessoal, é sobre isso, né? Não só a questão aqui para preparar vocês para interpretar texto, mas que fique essa mensagem da questão 1 aí para vocês. Vamos nos unir, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: sozinho a gente até vai mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Porque juntos e juntas, parceria feita, né? Os parça aí, né? Quando você tem parça, quando você tem suas parcerias, você consegue mais sucesso. E aí leva essa mensagem também para vocês. Se está com dificuldade de aprender alguma coisa, se está com alguma questão que você não está aprendendo, vai até alguém da sala, pede ajuda, vamos trabalhar juntos, porque uma escola legal, uma escola que a gente gosta de ir, é uma escola que a gente tem amigos para a gente trabalhar juntos, ok? Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: as formigas são pequenos insetos que nos dão uma grande lição sobre trabalho em equipe. Na nossa aula de ciências, aprendemos que as formigas vivem em colônias, onde todas têm funções importantes. Alguns buscam comida, outros constroem o formigueiro, há aquelas, né, que cuidam dos ovos e larvas. E também existe as que protegem a colônia. O mais impressionante é a força que elas têm quando trabalham juntas. Uma única formiga pode carregar um objeto 5 vezes mais pesado que ela mesma. Olha só, gente. Mas quando várias formigas se unem, conseguem transportar objetos enormes, como um pedaço de pão 50 vezes maior que uma formiga. Nossa professora disse: se quisermos realizar grandes tarefas, devemos aprender com as formigas, dividir o trabalho e unir nossos esforços. Então, qual é a lição que podemos aprender com as formigas, segundo o material apresentado aqui? Olha, vamos à imagem também. A imagem tem assim: 1, você está na equipe formiga. 2, sozinha, uma formiga carrega 5 vezes seu peso. Juntas, as formigas movem montanhas. E aqui o 4, né? Na nossa equipe, todos são importantes. Então, qual a principal lição que podemos aprender com as formigas, segundo o texto e segundo o material aqui, pessoal? Opa, voltando aqui. De acordo com o cartaz e também aí com o texto, certo? Letra A. Opa, voltei para da horta. Aqui. Pronto. Letra A.
Que devemos trabalhar sem descanso como as formigas? Será, gente? Será que faz sentido a gente se esforçar e não descansar? Claro que não, né? Todo mundo precisa de descanso. Tem aquele famoso recarregar a bateria, né? Quando a gente está cansado, é hora de descansar para depois conseguir entregar mais, produzir mais, cooperar mais com os colegas, com a turma. Então, letra B, que é melhor trabalhar sozinho para mostrar nossa força. Letra C, que unindo esforços podemos realizar tarefas muito maiores do que faríamos sozinhos. E letra D, que algumas pessoas são mais importantes que outras em um trabalho em equipe. Pare o vídeo se você aí não conseguiu ainda interpretar a questão. Veja as alternativas. Uma coisa que eu já ensinei para vocês e vou reforçar, vocês também podem ir por exclusão. A gente já excluiu a letra A aí, que não faz sentido, né? Falar que a gente não pode descansar, então já não faz sentido. Outra que não faz sentido aí, que é melhor trabalhar sozinho para mostrar a nossa força. Muito pelo contrário, né, pessoal? O texto está mostrando, a partir aí da sabedoria, do funcionamento das formigas, que o trabalho em equipe é o que nos faz melhores e que o esforço individual ele vai ser muito mais proveitoso, muito mais frutos quando a gente une os nossos esforços. Por isso que a letra C. A resposta correta é a letra C, porque o infográfico aí das imagens que nós mostramos, nos desenhos das formigas, mostram claramente a progressão. Primeiro, uma formiga sozinha carregando 5 vezes seu peso. Depois, várias formigas juntas movendo montanhas. O terceiro quadrante do infográfico destaca exatamente essa ideia com a frase: juntas, as formigas movem montanhas. O texto de apoio reforça esse conceito também quando menciona que quando várias formigas se unem, conseguem transportar objetos enormes. E quando a professora concluiu que devemos dividir o trabalho e unir nossos esforços. A alternativa C é a única que corresponde a essa mensagem central sobre o poder, a potência, a capacidade aí da colaboração. As outras alternativas ou apresentam ideias que não estão no material, trabalhar sem descanso, por exemplo, ou vão contradizer, ou contradizem diretamente a mensagem central. Trabalhar sozinho, algumas pessoas serem mais importantes também. Então, fica aí essa mensagem, fica aí para vocês a dica para interpretar o texto. Veja o que o professor fez aqui com vocês. Nós, detalhamos. Quando a gente vai responder uma questão, para entender a questão, a gente precisa fazer esse detalhamento. Ou seja, tirar as informações parte por parte. Analisar é dividir em partes. Então, é ler linha por linha, procurar palavra por palavra. É assim que se interpreta bem um texto, ok? E vamos lá para mais essa interpretação. Como eu já disse, é interessante que numa prova vocês sempre façam a leitura mais de uma vez. Então, digo aí, ler para compreender a questão, ler para interpretar a questão e, por fim, ler para responder a questão. Então, o ideal é que vocês consigam essas 3 leituras durante as avaliações. Vamos para a terceira e última questão da aula de hoje, que nós estamos falando sobre interpretação de texto a partir da habilidade que vocês estão também trabalhando aonde? Em ensino religioso e socioemocional. Vamos lá. O texto diz assim: a escola organizou uma corrida entre 4 equipes, verde, azul, amarela e vermelha. Durante a corrida, Tiago, da equipe verde, caiu e machucou o joelho. Ao invés de continuar correndo, os outros alunos pararam para ajudá-lo. Vocês vão perder se me ajudarem, disse Tiago preocupado. Não tem problema, respondeu Marina. Amigos são mais importantes que ganhar. Que lindo, né, gente? Os 4 decidiram, então, terminar a corrida juntos, lado a lado. E aí, olha a imagem mostrando que gracinha aí. Primeira imagem, nós temos o quê? Ele diz assim, o da equipe verde, né? Quem ganhou a corrida? E aí ela responde com a camisetinha azul aí, ninguém ganhou. Por quê? Chegamos juntos. Que ótimo! E aí eu diria mais, né? Não é que ninguém ganhou, é que todo mundo ganhou. Então, a partir da história em quadrinhos e do texto, responda
por que as crianças estão felizes no último quadrinho, mesmo não tendo vencido a corrida? Letra A, porque estão cansadas e aliviadas porque a corrida ter acabado. Letra B, porque ganharam um prêmio por participar da corrida. Letra C, porque preferiram ajudar um colega e terminar juntas, mostrando que a amizade é mais importante que vencer. E letra D, porque a corrida foi cancelada e não precisaram completar o percurso. Tá fácil, né, pessoal? Interpretar texto é muito bom. Então tá aí para vocês. Já deu, quem ainda não conseguiu responder, para o vídeo, pense aí nas alternativas, vai por exclusão, né? Tipo assim, olha, não tem nada na imagem, nada do texto que fala sobre cansaço das crianças. Então a gente já tira A. Letra B também, que fala aí de prêmio por participar da corrida, a gente já pode excluir. A letra D também, a gente pode tirar, que não é ela, porque não falou nada sobre a corrida ser cancelada. Então, é óbvio, por exclusão, chegamos à alternativa C. C de certo aí, ó. A resposta correta é C, porque nos quadrinhos vemos o diálogo. Quem ganhou a corrida? Ninguém ganhou, chegamos juntos, que ótimo. As crianças estão, então, abraçando e felizes por terem terminado juntas. O texto também mostra que elas pararam para ajudar um colega machucado e decidiram que amigos são mais importantes que ganhar. Isso demonstra que valorizaram a amizade acima da competição. E aí, eu levo para vocês essa mensagem dos quintos anos, já dei aula aí para os quintos anos, eu sei como é que é, vocês adoram esportes, eu sei, é uma fase aí que vocês estão cheios de energia, mas lembrem, gente, vai fazer futsal, vai fazer vôlei, vai fazer queimada, eu sei que a galera do quinto ano também ama queimada, mas lembre, não é importante a equipe que ganha, a importância é todas as equipes se divertirem. Então, o mais importante é a diversão. Falava sempre isso e falo sempre isso para as minhas turmas, né? Quando a gente vai fazer algum esporte, alguma competição. Gente, a gente compete para brincar. Ganha quem sabe brincar, ganha quem brinca e não quem ganhou a partida, certo? Chegamos ao final dessa aula do SEAD Prepara para vocês dos quintos anos. Espero ter contribuído aí com vocês e lembrem, nas avaliações externas, leia com atenção. Nessa aula de hoje nós aprendemos que a interpretação, né? Interpretar imagens e textos juntos, analisando cartazes, infográficos e histórias em quadrinhos para entender como o trabalho em equipe nos ajuda a realizar tarefas maiores, né? Tarefas maiores, tornando o trabalho mais eficiente e valorizar a amizade acima da competição. É isso aí, vou ficando por aqui, mas te encontro na próxima aula para mais SEAD Prepara, para mais questões que nós vamos ler e resolver juntos aqui, ensinando você da nossa rede municipal de educação de Anápolis a responder provas e aí terem sucesso, não só na prova, mas na vida. SEAD prepara vocês para a prova, SEAD prepara vocês também para a vida. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.